Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui no nosso encontro de dentro para fora. E gostaria de expressar toda a minha alegria e a minha gratidão a Deus por estar tendo mais esta oportunidade de estar entrando no recesso do seu lar, através do seu smartphone, enfim. Mas graças a Deus que eu estou conversando com você e eu quero falar um pouco a respeito da importância de uma pessoa viver de dentro para fora. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Embaixo aqui, logo à direita, está lá uma letra em vermelho, inscrever-se. É só clicar ali. Também eu gostaria que você curtisse esse vídeo, esse encontro, e também depois fizesse o seu comentário. E será uma alegria muito grande. Quanto mais pessoas inscritas, mais facilidade nós teremos de acesso no YouTube. Então, eu gostaria que você nos ajudasse. Então, eu gostaria de falar hoje sobre a batalha do homem interior versus o homem exterior. Romanos capítulo 7, no seu versículo 22, 23, diz assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Entenda que o homem é formado pelo caráter, pelo temperamento e pela sua personalidade. Caráter, em linguagem comum, o termo descreve os traços morais da personalidade. O temperamento é um estilo pessoal interno, a base do que realmente somos, o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos ou necessitamos, o que falamos e o que fazemos. Personalidade. Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determina os padrões de pensar, de sentir, agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é um processo gradual complexo e único a cada indivíduo. O termo é usado em linguagem comum, com o sentido de conjunto das características marcantes de uma pessoa. Personalidade provém de pessoa do latim chamado persona ou personae. Outro termo correlato personagem, ou seja, uma figura fictícia representada por um ator ou objeto de arte. Cada ser humano é uma pessoa, a saber, ele é um ser dotado de personalidade, de caráter, de temperamento, além de assumir atos e atitudes da sua pessoalidade. No teatro grego, o personagem e a sua personalidade eram representadas na maior parte das vezes por um único ator. Antigamente, o ator atuava em cada ato paramentado com suas indumentárias, sendo essencial o uso de uma máscara para diferenciar de uma personalidade da outra, de um personagem no outro. Assim, para cada ato, o ator trocava suas vestes e colocava uma máscara diferente, caracterizando cada personagem. O homem, em sua realidade circunstanciada pela natureza pecaminosa, nada mais é que um ator representando um personagem que se utiliza de diversas diferentes máscaras no cenário da existência. Por exemplo, a maioria das pessoas não se comporta do mesmo modo de um velório e uma cerimônia de casamento. São personas diferentes.
Dependendo dos lugares a que são conduzidas estas pessoas ou que se conduzem, as pessoas elas se vestem de maneiras diferentes, como também assumem discursos e narrativas diferentes. É quase que um teatro de vida. A gente coloca roupa e linguagem de acordo com a situação. Por esta razão, ser tão difícil conviver socialmente, pois nunca se sabe quando e quem uma pessoa decaída está representando. É difícil, tem gente que consegue disfarçar. Ele está num mundo de angústia, de medo, mas ele está sempre com um sorriso e as pessoas não conseguem, se não forem muito sensíveis a sentimentos, elas não conseguem perceber, ele consegue representar bem. O homem é, segundo as Escrituras, um ser tripartite, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O texto, em seu contexto, faz referência ao poder da palavra de Deus quando penetra no coração do homem. Vê-se claramente que o homem, objeto da mensagem da cruz, é um ser dotado de corpo, de alma e espírito. Em toda a extensão das Escrituras Sagradas, não se fala em salvação ou purificação do espírito do homem, mas na salvação da alma. Isto porque é a alma que está impregnada pela natureza pecaminosa, a qual produz como resultado os atos pecaminosos. Por isso que ela vai prestar, a alma que pecar, essa morrerá, prestar contas. Geralmente, religiosos tomam o efeito pela causa, ao imaginarem que é pecador apenas aquele que comete atos falhos e contrários à moral convencionada. Ora, o homem ele é pecador porque ele possui a natureza pecaminosa, que por sua vez gera os atos pecaminosos e não o contrário, como se supõe geralmente. O apóstolo Paulo, ele trata no texto de abertura que nós lemos acerca da dualidade entre o homem interior e o homem exterior. O homem interior é a alma do homem, onde procedem as emoções e sentimentos. O homem interior, ele consiste também no seu espírito que foi assoprado por Deus, onde reside lá o seu intelecto. O espírito do homem, por causa de sua natureza pecaminosa, ele foi desligado do Espírito de Deus. E ele é religado quando esta pessoa ela reconhece o sacrifício de Jesus, ele pede o perdão dos pecados, e aí o Espírito Santo liga o contato com o espírito do homem. Então ele se torna uma nova criatura por esta ligação. As pessoas que são reconciliadas pela graça de Deus, mediante a fé, têm os seus espíritos vivificados novamente, mesmo antes de morrer fisicamente. A Bíblia diz que o sopro dele no homem, que ele introduziu no homem, quando este homem morre, o espírito volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz assim: e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então isso já está bem definido. E para a questão da reconciliação do homem com Deus, assim também nos diz a palavra de Deus, que está lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Quando o homem vive destituído de Deus, a alma deste homem e o corpo físico, natureza humana, promovem a junção onde
são dominados no Novo Testamento de carne ou carnalidade. Isto se explica o fato da alma ser a sede dos desejos, vontades, emoções, e o corpo apenas expressa tais realidades almáticas. O espírito não vive em comunicação, o Espírito de Deus, com o espírito do homem, estando esse homem não regenerado. Ele precisa ter a regeneração, pois seu espírito, segundo a palavra de Deus, está morto, é considerado por Deus morto, porque desligado, separado, ou seja, distante de Deus. O Espírito Santo só age em um espírito morto através da obra do convencimento do homem sobre o pecado, da justiça e do juízo, quando há algum regenerado na condição de porta-voz de Deus, que através da sua palavra ele vem e anuncia as boas novas da salvação, as boas novas de Deus. Estando o homem regenerado, entenda bem o que eu estou passando para você. O seu espírito, o espírito do homem, está novamente reconciliado com o Espírito Santo, por meio da geração de um novo homem em Cristo. Aí entra o homem interior. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou que andássemos nelas. Observe também o que Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, quando ele diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, versículo 10, e vos revestistes no novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, essa guerra do homem exterior, do homem interior, ela é ferrenha. O homem exterior é guiado essencialmente pela alma e suas paixões, conforme Romanos capítulo 7, versículo 5, diz assim: pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. O homem exterior é uma conjunção dos anseios da alma e as necessidades fisiológicas do corpo. O homem interior, o outro lado, é a conjunção de uma alma regenerada, nova criatura, com os anseios do Espírito, que agora está religado ao Espírito de Deus. Na experiência da regeneração ou do novo nascimento, ocorre uma nova disposição operacionalizada por Deus, conforme lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25. Olha só o que diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E aí diz lá no versículo 25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Muitos meditam consigo mesmo e dizem: eu não sinto que estou vivendo no Espírito, porque ainda retenho muitas destas paixões carnais. A fé autêntica, ela se norteia pelo que a palavra de Deus diz, e não por sentimentos, circunstâncias visíveis que eu vou me referendar. O objetivo da regeneração, a saber, de uma nova geração do pecador redimido em Cristo, é exatamente a formação da santidade dele no novo nascimento. Ou seja, ele vai passar essa santidade de viver separado das coisas que ele fazia antes, que ele agora não tem mais prazer em fazer. Está se aproximando de Deus. Muitos cristãos sinceros sofrem anos a fio porque insistem na ideia de que eles mesmos são os provedores e gerentes das suas santidades. A santidade descrita no Evangelho verdadeiro nada tem a ver com a conotação religiosa de santidade. Santo significa separado, ou seja, aquele que não se mistura com o que é mal, com aquilo que é pecaminoso. Santidade é a obtenção da purificação e a separação daquilo que é mal e pecaminoso pela ação monérgica de Cristo.
É Cristo quem opera tanto o querer quanto o efetuar, ficando isto muito claro lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 16, quando diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Quem concede por misericórdia e graça o robustecimento do homem interior é Cristo, e não os supostos méritos e justiças próprias de quem quer que seja. Enquanto os cristãos continuarem crendo e depositando em si mesmos e na religião a solução para os seus conflitos entre o homem interior e o homem exterior, continuarão passando por intensas dores. Permanecerão mais tempo no deserto, onde tudo é inóspito e solitário para a alma sequiosa, por fama, prestígio, reconhecimento, poder e controle. A guerra, ou seja, a guerra continua sendo vencida pelo homem exterior. Vençamos essa batalha e passemos a viver de dentro para fora. Então, eu preciso saber sobre a importância de eu viver de dentro para fora, porque eu passo a ter autoridade sobre aquilo que eu preciso fazer, preciso reagir, a forma como eu vou falar, a forma como eu vou me expressar, a forma como eu vou escolher, discernir: não, isso não vai me fazer bem, isso aí não vai dar certo. Eu preciso ter discernimento, mas isso é de dentro para fora. Senão eu vou viver na especulação, das experiências, quem sabe eu fico naquela coisa sem fundamento, sem consistência, e aí eu vou ter as minhas quedas, vou ter os meus problemas que não vão me levar a lugar algum. Então essa guerra do homem exterior com o homem interior, ela precisa ser vencida pelo homem interior, porque o homem interior, ele produz saúde para o corpo, para o organismo, para a própria alma. Então, procure entender isso e procure viver. Agora, a Bíblia Sagrada, ela é manual de vida. E Jesus, ele é a pessoa que pode fazer essa mudança total para que a partir dali você possa ou passe a viver de dentro para fora. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre esses teus filhos, que a tua mão esteja estendida, possa alcançá-los, e que eles possam entender sobre a importância e saber também entender que eles podem viver de dentro para fora, desde o momento que eles passem a reconhecer e receber Jesus Cristo no coração deles, reconhecendo o seu sacrifício crucial, o preço, o alto preço que ele pagou na cruz por cada um de nós. Eu quero abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou psicanalista, analista clínico, didata. Eu ajudo, eu oriento, sou terapeuta, eu faço tratamento terapêutico com pessoas que estão com problemas de ordem emocional, ansiedade, depressão, angústia, síndrome do pânico, perdidos dentro de si mesmo. E eu atendo aqui em São José do Calçado, eu atendo lá em Bom Jesus do Tabapuana, eu atendo lá na Clínica Assis, às terças e quintas-feiras. E você pode, se você quiser, você pode entrar em contato comigo para a gente marcar uma consulta de mapeamento emocional, terapêutico, para que a gente possa detectar o que você precisa fazer, o que nós podemos fazer para te ajudar. Tá? Então, você pode me achar aqui no YouTube, através aqui desse vídeo mesmo, desse encontro de dentro para fora. Você faz lá no comentário, diz: eu preciso de ajuda, para a gente entrar em contato com você. Você também pode me encontrar lá no Instagram, você pode me encontrar no Telegram, você pode me encontrar no Facebook, você pode me encontrar lá no WhatsApp. Então, eu gostaria que você não ficasse aí parado, sem saber o que fazer, só tomando remédio.
Só remédio não vai resolver o seu problema. Você precisa ter a medicação e também o tratamento terapêutico para juntos combaterem essa situação que está dentro de você, que está te consumindo, tá? Também sou pastor evangélico, eu ajudo, sirvo ao Senhor ajudando lá na Igreja Evangélica Vida. E eu quero agradecer este momento que eu estive aqui com você, neste encontro de dentro para fora, e que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir, o nosso encontro de dentro para fora.